estudante do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. Nós vamos resolver problemas usando as propriedades da multiplicação. Lembram? Propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade do elemento neutro, propriedade distributiva. A gente vai aplicar elas aqui em várias situações, problemas. Você lembra da regrinha de sinais para multiplicação de números inteiros? Então, primeiramente temos que lembrar dessa regrinha de sinais da multiplicação, muito importante e vai ser usado muito. Então, é aquela que diz, sinais iguais, coloca mais na resposta. Quando os sinais dos números forem diferentes, coloca menos na resposta. Então, eu estou multiplicando um número positivo com outro número negativo, a resposta fica com menos. Estou multiplicando um número negativo com outro positivo, a resposta fica com menos. Estou multiplicando um número positivo por outro positivo, a resposta fica positiva. Um número negativo por outro negativo, a resposta vai ficar positiva. Então, observem, sinais iguais, na resposta vai ficar com mais. Sinais diferentes, na resposta vai ficar com menos. Então, regrinha da multiplicação. Reforça isso aí. Então, vamos praticar nesse exercício. Que número devemos colocar no lugar do x para que a igualdade abaixo esteja correta? Que número eu vou colocar aqui, multiplicando menos 18 e vai continuar sendo menos 18? Que número que eu posso pôr no lugar do x? Tempinho para você pensar um pouquinho aí, que número é esse? Vamos conferir então? O que você pensou? Bom, o número que você multiplica, mas que não altera o número que está sendo multiplicado, é o número 1, né? E que propriedade é essa? Que propriedade que nos diz que toda vez que eu multiplico por 1, ele multiplica, mas não modifica o valor desse número, né? Será que isso é válido sempre? Sim. E a propriedade que nos diz isso é a propriedade do elemento neutro. Então, eu posso multiplicar por 1 e o número que está sendo multiplicado continua sendo ele mesmo com o mesmo sinal. Então, o número 1, ele multiplica, mas ele não modifica o número que foi multiplicado. Então, vimos uma propriedade aí, do elemento neutro. Praticando 2, sabe-se que x é essa expressão, o y tem a outra expressão, vocês vão usar os sinais de igual ou diferente para comparar. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que resolver essa continha do x. Só observem que aqui nós temos um colchetes, então ele é a nossa prioridade. Está até destacado com outra cor para facilitar a visualização.
Mesma coisa no y, vocês vão ter que começar resolvendo a expressão que está dentro do colchetes. Então, esse número que está para fora vai repetir para fazer a conta depois com o resultado do que der aqui dentro. Mesma coisa lá no y. O menos 2 vocês vão repetir para fazer conta dele depois com o resultado do que der aqui dentro desse colchetes. Então, vocês vão resolver e vão comparar, vão verificar se as respostas são iguais. Para elas serem iguais, os números têm que ser iguais e o sinal também tem que ser igual. Então, pensa um pouquinho, resolve e tenta lembrar qual propriedade que está sendo usada aqui nesse exercício. Tempinho para você. Voltando então, vamos conferir aí? Primeiro vamos fazer a continha do x. Como nós temos um colchetes, nossa prioridade é resolver o que está dentro do colchetes. Então, tem mais 9 vezes menos 2, 9 vezes 2 dá 18, números com sinais diferentes, na regrinha da multiplicação vai ficar com menos. E esse menos 10 a gente não usou, a gente só repetiu. Então, agora ficamos com menos 10 vezes menos 18. 10 vezes 18 dá 180, menos com menos fica mais. Então, números com sinais iguais, a resposta vai ficar positiva. Agora, vamos pensar lá no y. Primeiro, resolve o que está dentro do colchetes, então é primeiro fazer 10 vezes 9, que dá 90. Números com sinais diferentes, mais com menos, então fica menos na resposta. E repetiu esse menos 2. Agora, a multiplicação é menos 90 vezes menos 2. 90 vezes 2 deu 180, menos com menos ficou mais. Então, observem, as duas expressões foram resolvidas de forma diferente, são os mesmos números que estão sendo multiplicados, mas foi resolvido de uma forma diferente. E a resposta é a mesma para as duas situações, são respostas iguais. Então, a gente pode dizer que x é igual a y, porque o número é igual, o sinal também é igual. E a propriedade que a gente usou aqui? A propriedade associativa. A gente associou essa multiplicação de formas diferentes. Aqui a gente multiplicou primeiro os dois últimos, nessa outra situação a gente multiplicou primeiro os dois primeiros. Então, por que isso é interessante? Porque pode ter um probleminha, vários números para você multiplicar, e de repente é você trocar a ordem para começar a conta de vezes e facilitar no seu raciocínio. E você pode fazer isso na multiplicação sem problema nenhum, por causa da propriedade associativa, então. Então, a resposta do exercício, x é igual a y. Usamos aqui a propriedade associativa. Lembra da propriedade distributiva?
aquela que dá a ideia de distribuir? Lembra aquela que a gente coloca umas flechinhas distribuindo a multiplicação? Vamos relembrar aqui ela. Eu tenho uma multiplicação do menos 9 e dentro do parênteses eu tenho uma expressão. Então, a gente vai distribuir essa multiplicação. O menos 9 vezes o menos 3, está escrito aqui do ladinho, e o menos 9 vezes o mais 7, escrito aqui. E a gente usa um sinal de mais para juntar essas duas multiplicações. 9 vezes 3, que dá 27, menos com menos fica mais. 9 vezes 7 dá 63, menos com mais fica menos. Então, aqui usamos a regrinha da multiplicação. Agora, para terminar de resolver, a gente usa a regra da adição. Agora, a regrinha é diferente. Números com sinais diferentes, nós temos que diminuir os números e repetir o sinal do número maior lá na resposta. Então, duas regrinhas, situações diferentes, sempre tomar muito cuidado. Então, essa é a propriedade distributiva, aquela que a gente vai distribuir. Mas aqui parece que eu só compliquei, né? Eu poderia ter resolvido menos 3 com mais 7, que daria 4, faria o 4 vezes 9 e chegaria na resposta. Sim, poderia, mas eu usei aqui só para você entender como que funciona ela distribuída. Mas vamos ver isso aplicado nos exercícios para você ver quando ela pode ser útil. Praticando 3. José tinha R$30, gastou R$10 no lanche, R$5 com passagem de ônibus, emprestou R$15 para seu amigo e recebeu R$18 que havia emprestado para outro amigo. Chegando em casa, seu irmão Marcos lhe cobrou os R$20 que havia emprestado para José. José contou a seu irmão o que havia gastado e recebido durante o dia e Marcos afirmou que o saldo dele era o triplo do saldo de José depois de pagar sua dívida com ele, então com o irmão dele. Qual é o saldo de Marcos? Então, aqui você pode montar uma expressão, primeiro calculando o saldo do José, vendo todas as situações do que ganhou, do que perdeu, do que pagou, e depois fazer a conta com o saldo de Marcos, lembrando que o dele é o triplo da ideia de multiplicar por 3, ou você pode pôr tudo isso na mesma expressão. Eu vou dar um tempinho aqui para você, vamos ver como você raciocina, como que você organiza essa resolução desse probleminha aí. A gente já volta. Voltando, vamos conferir então. Vamos organizar aqui as informações. Tinha 30, gastou 10, gastou 5, emprestou 15, recebeu 18, pagou 20 para o irmão e o irmão tinha o triplo do saldo de José. Então a gente resumiu aí aquele problemão para a gente conseguir organizar.
Então, uma das formas de se resolver é primeiro a gente encontrar o saldo do José. Ele tinha 30, então é mais 30, gastou 10, fica menos 10, gastou 5, fica menos 5, emprestou 15, fica menos 15, recebeu 18, mais 18 e pagou 20 para o irmão, então menos 20. E nós vamos resolver então essa expressão. Então vejam que aqui não tem multiplicação, então é a regrinha da adição que a gente está acostumado. Então nós separamos os números positivos para facilitar dos números negativos, fica mais fácil a visualização. Números com sinais iguais a gente vai somar, dá mais 48. O 10, o 5, o 15 e o 20 são todos negativos, então vamos somar e pôr menos na resposta. Aí fazendo isso aqui, menos 2. Então quer dizer o quê? O José ainda ficou devendo 2 para o irmão dele, né? Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar, ele ainda ficou com uma dívida. Mas o irmão dele falou, ó, o meu saldo é o triplo do seu. Então, o triplo, multiplicar por 2. 3 vezes menos 2, 3 vezes 2 fica 6, menos. O sinal do 3 não aparece, então lembre que é mais. Mais com menos, vai ficar menos aqui. Então, o saldo do irmão é menos 6. Então, ele tem uma dívida ainda pior. Ele está devendo 6 para as outras pessoas. Então, ele precisava desse dinheiro para conseguir quitar as dívidas dele. Essa é a resolução de um jeito, né? A gente primeiro fez o saldo do José e depois multiplicou. Mas nada impede que você tivesse feito o raciocínio assim. O saldo dele é o triplo do saldo do irmão José. Então, o saldo do José era essa expressão que a gente montou, né? Ganhou 30, perdeu 10, pagou 5, emprestou, recebeu, né? Então, nós poderíamos ter feito a multiplicação de 3 por todos esses números aqui. Então, ficaria o 3 vezes o 30, fazendo direto, então, ficaria 90, mais com mais, fica mais. 3 vezes o 10 dá 30, menos com mais, fica menos. 3 vezes o 5 dá 15, menos com mais, vai ficar menos. 3 vezes o 15 dá 45, menos com mais, fica menos. 3 vezes o 18 dá 54, mais e mais, então fica mais. E 3 vezes o 20 também, faltou a flechinha aqui, que dá 60, menos com mais, fica menos. Então você não precisa ficar reescrevendo toda aquela multiplicação, põe direto a resposta, fica mais rápido, fica mais fácil. E agora, dessa expressão aqui, nós separamos os números positivos, o 90 com o 54, e do ladinho deixamos os negativos, o 30, o 15, o 45 e o 60. Soma os números que têm sinais iguais, 90 mais 54, que dá 144. Soma todos os números que têm sinal de menos e põe o sinal de menos na resposta. Agora aqui, nós temos uma situação, uma adição de números com sinais diferentes. Então, sinais diferentes, nós vamos diminuir e pegar o sinal do maior para colocar na resposta. Uma vez a gente encontrou o mesmo resultado da conta anterior, só que agora a gente usou a propriedade distributiva. É outro raciocínio que poderia ter sido usado tranquilamente para resolver o exercício. Vamos ver agora uma outra aplicação para essa propriedade distributiva aí. Você sabia que a propriedade distributiva ela pode nos ajudar facilitando o cálculo mental? Vamos ver isso? Praticando 4. Joana tinha R$30, gastou R$20 e ganhou mais R$52 de sua avó. Sua prima perguntou quanto ela tinha e disse que o saldo dela era o quádruplo do saldo de Joana. Qual é o saldo de sua prima? Então, monta uma expressão aqui. Vê o saldo da Joana, calcula com quanto ela ficou e depois você preocupa com o saldo da prima, que é o quádruplo desse valor. Vou dar um tempinho aí para você pensar e organizar a informação no seu caderno.
Vamos lá conferir, então? Então, vamos organizar. Ela tinha 30, ela gastou 20 e depois ganhou 54. Então, se ela tinha 30, é mais 30. Se ela gastou 20, fica menos 20. E se ela ganhou 54, é mais 54. Para facilitar a visualização, a gente separa os positivos dos negativos. Somamos os números que têm sinal igual. Então, o 30 e o 54, os dois têm sinal de mais. Então, nós vamos somar e repetir o sinal. E vamos abaixar o 20. Aqui temos uma adição, números com sinais diferentes, você vai diminuir e pegar o sinal do maior para colocar na resposta. Então, o saldo da Joana era mais 64, mas o saldo da prima é o quádruplo desse valor aqui. Então, nós vamos ter que multiplicar 4 vezes 64. Acredito que você faria essa conta de vezes no caderno, mas vamos fugir dessa conta de vezes, né? Eu quero que seja mais rápido, não quero gastar tempo efetuando uma conta. Então, nós vamos usar o cálculo mental. Primeiro, vamos pegar esse 64 e quebrar ele com uma soma de outros números. É o 30 mais 4. Esses daqui dá 64. Você multiplicar essa expressão por 4, você vai aplicar a propriedade distributiva. Você vai distribuir a multiplicação. Então, vai ficar 4 vezes 30, 4 vezes 30 e 4 vezes 4. Fazer 4 vezes 30 é a mesma coisa que eu fazer 4 vezes 3, que dá 12, e acrescento o zero que está ali no finalzinho do número. Então, mesma coisa aqui. E o 4 vezes 4 é 16. Então, veja, só usamos tabuada, cálculo mental. Aí ficou 120 mais 120 mais 16. 120 mais 120, mesma coisa que eu fazer 12 mais 12. Dá 24, daí acrescento o zero da continha. E somando esses dois finalmente, 256. Então, veja, a gente resolveu uma multiplicação aqui, fugindo de armar aquela continha de vezes. A gente usou apenas o cálculo mental, apoiado na propriedade distributiva aqui no exercício. Então, a resposta, o saldo de sua prima, é de R$ 256. Finalizando, então, hoje a gente resolveu problemas usando as propriedades da multiplicação para nos auxiliar nos cálculos. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima!